Nessa minha jornada de autoconhecimento, uma das lições, né, assim eu posso dizer, que eu aprendi e que eu vou levar para a vida daqui para frente. E assim, eu não quero ficar falando aqui o que você deve fazer, os 3, os 4, os 50 passos, mas trazer aqui uma reflexão e espero que isso possa te ajudar, possa trazer de uma certa forma até uma reflexão um pouco mais profunda sobre o que você está vivendo. Mas a lição que eu aprendi foi não saber todos os passos, né? Eu não preciso saber todos os passos. Eu não preciso saber tudo que vai acontecer na minha vida até eu morrer, né? É engraçado que isso parece ser bobo falando, né? Mas a gente faz isso constantemente. A gente cria cenários, a gente cria realidade de uma certa forma, até projetos, a gente faz planejamento do nosso futuro. Isso é correto, isso é necessário até para que a gente tenha um norte para aquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente desempenha. Mas a partir do momento em que a nossa vida só vive em torno daquilo, no sentido de que a gente engessa a nossa vida de uma maneira tal que só aquilo pode acontecer. E se aquilo não acontecer, a nossa vida é um fracasso. Eu acho que é um grande problema, porque isso não há avanço. Isso é um dos grandes aprendizados da vida, é saber compreender, né, os altos e baixos, os high and lows da vida. E isso é importante, isso é necessário, isso faz parte da vida. E o que vai dizer de fato se você vai chegar lá, se você de fato vai conseguir chegar nesse local que você tanto deseja, é quantas vezes você teve a capacidade de saber levantar. Então isso foi um fardo que eu tirei da minha vida, em saber que não é necessário saber todos os passos, eu não preciso saber tudo, eu não preciso entrar nessa espiral, nesse processo de, nossa, eu preciso saber tudo, eu preciso saber todos os passos, eu preciso saber tudo o que vai acontecer daqui até lá, tintim por tintim, e a vida não é assim. A vida não é essa, a gente não tem controle sobre tudo, tem coisas que vão acontecer que estão fora do nosso controle, tem coisas ruins que vão acontecer, tem coisas boas que vão acontecer, isso é vida. Então, tirando esse fardo, tirando essa armadura que não era minha, esse peso que não era meu, de fato foi algo que eu consegui compreender um pouco mais a vida de uma maneira um pouco mais leve, mais consciente, mais saudável, né, mais presente para aquilo que eu estou fazendo. Então acredito que essa reflexão que eu gostaria de trazer aqui, essa lição que eu aprendi da vida, gostaria de trazer para vocês aqui a respeito disso. Você não precisa saber todos os passos, você só precisa saber o próximo passo que você precisa dar. Isso de fato, você precisa de clareza. E uma das coisas que eu fiz nesse processo de compreender, né, o próximo passo a ser dado, né, nas redes sociais, assim, essa enxurrada de informações que a gente tem recebido de todos os lados, né, são um excesso de informação que acaba tirando a nossa capacidade de raciocínio, de uma certa forma, de um senso crítico melhor nosso, daquilo que a gente tem como experiência de vida, para poder tomar uma decisão mais acertada. Então, uma das coisas que eu fiz foi, de uma certa forma, ficar um pouco mais recluso, diminuir as informações que chegavam até mim. Então, dessa forma, eu consegui tirar todo o barulho, se assim eu posso dizer, tudo aquilo que atrapalhava, e conseguir colocar, e conseguir ouvir de fato aquilo que era necessário, aquilo que me dava tranquilidade, aquilo que não me deixava num ritmo de ansiedade, de tomar decisões ao tempo inteiro. E também percebi, né, nesse momento em que as minhas decisões, muitas delas eram tomadas de uma maneira somente emocional. Isso é ruim, porque elas não são consistentes, elas não são pensadas. E quando elas são somente de cunho emocional, ali debaixo de um momento de ansiedade, de raiva, a gente acaba tomando a decisão errada e colhendo os frutos. E nisso, o tempo passa, e a gente não tem como retornar esse tempo que passou. Então a gente deve de fato remir o tempo, e é assim que eu tenho feito, e acredito que você também possa fazer isso. E a partir do momento em que eu compreendi, né, voltando aqui ao raciocínio anteriormente falando, eu consegui compreender que de fato eu preciso seguir a minha vida de uma maneira com menos barulho,
para poder tomar decisões mais acertadas. E foi assim que eu fiz, diminuir o barulho para poder tomar decisões mais acertadas, com mais clareza e um senso sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre quem eu sou aumentou ainda mais. Aí vai autoconfiança, aí vai a capacidade de compreender quem você é em determinadas situações, determinados ambientes que você não vai estar, determinados posicionamentos que você deve ter a respeito de situações da vida. Então isso me deu clareza para seguir a vida. Foi um ponto, não vou dizer que foi a chave, foi um ponto crucial, que eu não gosto muito disso, mas foi de fato essencial para a mudança, essencial para poder tomar decisões, inclusive decisões de estar aqui criando, fazendo esse vídeo. Foi sempre algo que eu quis fazer, mas ficava só no papel. Almejava e não concluía. Então, a partir do momento que eu consegui compreender que eu precisava diminuir o barulho para me conectar com aquilo que eu sou, com a minha essência, para poder, de fato, ser uma pessoa que exala autenticidade, quem ela realmente é, eu precisava diminuir esse barulho, eu precisava zerar esse barulho para poder seguir. E agora esse barulho não me afeta mais, esse barulho eu consigo compreender que é um barulho que eu consigo diminuir o volume e seguir em frente à minha vida. Então isso foi algo foi uma reflexão que eu tive sobre a vida. Deus tem me guiado muito nisso, me dado sabedoria nesse processo. E foi uma coisa que de fato eu compreendi, não preciso carregar esse fardo. Deus é comigo, Ele me dá sabedoria e discernimento. E dessa forma, espero que você também, através desse vídeo aí, já estamos batendo quase 7 minutos, que esse vídeo possa te agregar em algo, possa fazer você refletir um pouco mais sobre a vida. A vida não pode ser vivida de uma certa forma num automaticismo, de uma forma automática o tempo inteiro. A gente precisa parar, a gente precisa de um tempo para poder refletir. E a gente não precisa saber toda a rota. A gente só precisa compreender qual é o próximo passo para ser dado, que automaticamente Deus vai iluminando o caminho, a nossa rota, os nossos passos, mostrando onde é. E de fato, com segurança, a ansiedade, sentimento de desespero, de agonia, ele vai embora.